Bom dia, né, meus irmãos? Paz de Deus para você agora. Talvez sejam 4 horas da manhã e você ainda não conseguiu dormir. Talvez a dor não deixou, talvez a preocupação não deixou, talvez o coração esteja pesado demais. E é justamente por isso que nós estamos aqui agora. Antes de irmos para a palavra, eu quero fazer um convite simples, bem de irmão para irmão. Permanece comigo até o final desta oração. Se puder, traz no coração agora alguém enfermo, alguém necessitado, ou talvez você mesmo, né, meus irmãos? Esse horário da madrugada é quando a dor parece falar mais alto, quando o silêncio aumenta, quando a gente se sente mais frágil, mas também é um horário em que Deus nos encontra de forma muito profunda. Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus pela Tua presença que nos alcança até aqui, nessa hora tão sensível do dia. Pai, nesta madrugada, nós nos colocamos diante de Ti com aquilo que mais dói. Tem gente aqui com dor no corpo, tem gente aqui com o coração ferido, tem gente aqui sem forças nem para explicar o que está sentindo, mas o Senhor sabe. Glória a Deus, porque nada passa despercebido aos Teus olhos. Espírito Santo, entra agora nos quartos, nos hospitais, nas casas simples, nos lugares onde alguém está sofrendo em silêncio. Visita os enfermos, visita os cansados, visita os necessitados. E para sustentar essa oração, eu me lembro do que a palavra de Deus nos diz em Salmos 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Pai, essa palavra nos dá esperança. Ela nos lembra que o Senhor não ignora a dor. O Senhor cuida. O Senhor restaura. O Senhor está presente. Né, meus irmãos? Quando a gente não tem mais força, Deus se torna a nossa força. Por isso, Pai, nós entregamos agora cada enfermidade, cada necessidade, cada lágrima derramada nesta madrugada. Aleluia! Glória a Deus, que começa a agir antes mesmo do dia clarear. E com essa confiança sendo plantada no coração, nós seguimos nesta oração, crendo que o Senhor ainda vai tocar mais profundamente cada vida ao longo desta madrugada. Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus pela Tua fidelidade, que nos sustenta até aqui nesta madrugada. Né, meus irmãos? Quando a enfermidade chega, ela não afeta só o corpo, ela mexe com a alma, ela mexe com a fé, ela mexe com a esperança. Tem gente aqui que já orou tanto, já pediu tanto, e parece que ainda não viu resposta. Mas hoje, Pai, nós não estamos aqui para desistir. Estamos aqui para confiar mais uma vez. Senhor, visita agora cada enfermo, aquele que está numa cama de hospital, aquele que está em casa sem forças, aquele que convive com dores constantes, aquele que recebeu um diagnóstico difícil. Tu conheces cada detalhe, Pai. Nada está escondido diante de Ti. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele vê o que ninguém vê. E junto com os enfermos, Senhor, nós apresentamos também os necessitados, pessoas aflitas, preocupadas, sem saber como será o dia de hoje, né, meus irmãos? A necessidade também dói, a falta também cansa, a incerteza também adoece, mas Deus é o nosso sustento. E a Tua palavra nos lembra disso em Salmos 34:19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Pai, essa palavra não diz que o justo não sofre, ela diz que o Senhor livra, e isso nos dá esperança. Por isso, Deus, nós clamamos agora por livramento, livramento da dor, livramento do medo, livramento do desânimo, livramento da falta. Espírito Santo, vem fortalecendo o corpo cansado, renova as forças de quem já não aguenta mais, derrama paz sobre a mente inquieta, sopra a vida onde parece não haver mais ânimo. Né, meus irmãos? Quando a gente não consegue nem orar direito, o Espírito Santo intercede por nós. Aleluia! Glória a Deus, que não nos abandona nem nos dias mais difíceis. Pai, toca agora com Teu poder, toca com Teu amor,
toca com tua misericórdia. E enquanto o Senhor vai cuidando do corpo, da alma e das necessidades, nós seguimos nesta oração com fé, crendo que Deus ainda vai agir mais profundamente nesta madrugada. Senhor nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor permanece conosco até mesmo nessa hora tão silenciosa da madrugada. Né, meus irmãos? Tem momentos em que a gente não pede mais força para vencer, a gente pede força só para continuar. Tem pessoas orando comigo agora que já estão cansadas de lutar, cansadas de ir ao médico, cansadas de esperar resposta, cansadas de ver alguém que ama sofrendo. E o Senhor sabe disso. Glória a Deus, porque nada passa despercebido diante dele. Pai, nesta madrugada, nós te pedimos algo muito simples, mas muito profundo. Sustenta-nos, sustenta o enfermo que já perdeu as forças, sustenta o cuidador que está exausto, sustenta a família que está aflita, sustenta aquele que está necessitado e não vê saída. Né, meus irmãos? Às vezes, o milagre não vem como a gente espera, mas vem como sustento diário, como fôlego para mais um dia, como paz para não desistir. E a tua palavra nos lembra disso quando diz em Isaías 41:10: Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pai, essa palavra abraça quem está fraco. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que o Senhor nos segura pela mão quando a gente já não consegue caminhar. Espírito Santo, vem agora trazendo consolo. Onde há medo, traz segurança. Onde há angústia, traz alívio. Onde há desespero, traz esperança. Aleluia. Glória a Deus, porque a mão do Senhor não falha. Pai, segura agora cada um de nós. Segura aquele que está chorando. Segura aquele que está aflito. Segura aquele que está precisando de um milagre. Né, meus irmãos? Quando Deus nos sustenta, a gente consegue continuar, mesmo sem entender tudo. E enquanto o Senhor vai nos sustentando nessa madrugada, nós seguimos nesta oração com fé, sabendo que Deus ainda tem cuidado, ainda tem resposta e ainda tem graça para derramar. Senhor nosso Deus, aleluia. Glória a Deus pela tua presença fiel que nos alcançou nesta madrugada. Ao chegar ao final desta oração, Pai, nós não sentimos que algo terminou, nós sentimos que algo foi entregue, que algo foi colocado nas tuas mãos. Né, meus irmãos? Essa oração das 4 horas acontece num horário em que muita gente ainda está lutando para dormir. Outros já estão se preparando para trabalhar. Alguns estão em hospitais. Outros estão cuidando de alguém enfermo. Outros estão apenas tentando encontrar forças para começar mais um dia. E Deus sabe exatamente onde cada um de nós está. Glória a Deus por isso. Por isso, Pai, se alguém que está orando comigo agora não pode parar tudo, não pode fechar os olhos, não pode se concentrar como gostaria, não tem problema. Ore como puder, ore onde estiver, ore com poucas palavras, ou até em silêncio, porque orar não é fórmula. Orar é relacionamento, é falar com Deus. E quando a gente fala com Deus, Ele ouve, Ele responde, Ele cuida. Né, meus irmãos? O mais importante não é o horário perfeito, é o coração disponível. E a tua palavra nos lembra disso quando diz em 1 Tessalonicenses 5:17, orem continuamente. Aleluia, glória a Deus, porque podemos buscar o Senhor em todo tempo, em qualquer lugar. E eu quero deixar um lembrete, meus irmãos, ainda nesse mesmo espírito de oração. Hoje, às 17 horas, eu estarei aqui novamente, orando com vocês, intercedendo mais uma vez pelos lares, pelas famílias, pelos enfermos e por todos nós. Mas, se nesse horário você estiver no trabalho, no trânsito, buscando alguém ou resolvendo algo que não pode esperar, não se preocupe. Ore quando puder, venha quando der. Deus não mede a nossa fé pelo relógio,
Ele vê o coração. Se fizer sentido para você, deixa um amém aí nos comentários. Não como obrigação, mas como quem diz: Senhor, eu confio em Ti. Aqui nós caminhamos juntos, meus irmãos, orando uns pelos outros, porque a gente precisa de Deus, e orar é o que nos conecta, e juntos nós somos mais fortes. Agora, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Que Deus fortaleça o seu corpo, acalme a sua mente e console o seu coração. Descanse nessa verdade. Deus está cuidando de você. Aleluia. Glória a Deus.